E aí, galera, beleza com vocês? Vamos para a aula específica de hoje para que vocês acompanhem isso aqui com a maior atenção, toda a especificidade em relação a texto e a língua portuguesa. Nós vamos trabalhar com os dois ao mesmo tempo, tá? Por que essa relação? Porque nós vamos tratar da parte de coesão e de coerência. Então isso tanto vai ser importante para a língua portuguesa, quanto ao uso das conjunções, quanto nós vamos trabalhar para a relação específica da redação. Nessa questão de língua portuguesa, nós vamos especificar a relação com o texto. Então, processo de coesão, vocês vão ver toda uma estrutura específica para os elementos coesivos e na relação de redação, a construção desse texto, ok? Então, acompanha aqui comigo. Sempre que se trata de coesão e de coerência, é muito interessante você entender o processo significativo dessas expressões, tá? Certo? Quando nós trabalhamos com coesão, que tipo de ligação nós fazemos? A relação principal é exatamente essa, ligação. É a conexão entre os termos de uma frase. Então, se eu trato aqui da conexão, se eu trato aqui da ligação, eu tenho que saber que existem elementos que fazem essa ligação e essa conexão, ok? Então, olha só, você que está aí prestando atenção e já sabe da necessidade de usar esses elementos para que mantenha-se a conexão, a ligação em um texto, é importante nós entendermos o valor semântico de cada expressão, entendermos o encaixe adequado de cada expressão, aquilo que vai indicar uma sequência numerativa, se ela vai ser de adição, se ela vai ser aí de explicação, se ela vai ser de conclusão. Então são esses elementos com os quais nós temos de lidar, aprender a lidar com mais propriedade. Certo? Essa conexão que nós vamos fazer, por exemplo, eu poderia aqui utilizar e entender que essa expressão, o embora, ela tem um valor semelhante, um valor equivalente, é o que nós chamamos de valor semântico, ao ainda que. Assim como o ainda que é semelhante também à ideia específica do mesmo que. Assim como o mesmo que também é semelhante ao posto que. Mas aí eu vou fazer um parêntese com o posto que e a importância que se dá para valor semântico e para o que nós chamamos de contexto. Prestai atenção. Quando eu uso o posto que, dependendo do contexto em que eu utilizo, ele pode assumir um valor semântico de explicação e também de concessão. Esses elementos que eu estou mostrando para você aqui são valores de concessão. É uma sequência de elementos coesivos, de valor concessivo. Essa sequência concessiva que você tem com embora, ainda que, mesmo que, posso até acrescentar mais uma aqui, a ideia do apesar de. Toda a relação que você tem aqui é a chamada quebra de expectativa. Sabe o que é que eu preciso entender? Que essa concessão, quando eu trato de quebra de expectativa, essa quebra de expectativa aqui vai fazer com que eu trabalhe com algo que existe, porém não usamos, não postamos em prática, não utilizamos em prática. Temos uma lei, mas isso não é de fato efetivado. Nós temos um mecanismo ali apto para isso, mas não usamos. Então, dentro dessa relação da quebra de expectativa, quando eu digo para você que, embora vocês queiram ter aula presencial, o momento não é adequado, a ideia do embora não é que você não queira. Olha que eu estou dizendo que embora vocês queiram, no lado positivo, mas aí eu quebro a expectativa. Nós não estamos podendo ter essas aulas presenciais. Quando você diz que ainda que, lá em Coríntios 13, aí você pensa assim, ó, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, sem amor eu nada seria. A ideia do ainda que é a quebra de expectativa, ou seja, mesmo que eu fale, embora eu fale, apesar de eu falar a língua dos anjos e dos homens, sem amor eu nada seria. Então a ideia da quebra de expectativa está exatamente aí. Embora eu fale, mesmo que eu fale, não adianta de nada, porque eu não tenho amor. Então a quebra de expectativa está exatamente aí. Não é uma ideia adversativa, eu tenho que ter muito cuidado, tá? Então vamos dar um exemplo? No texto, na construção, como é que nós poderíamos aqui exemplificar isso? Sabe, se nós fôssemos construir aqui um parágrafo e eu dissesse para você que a educação é de suma importância para um país, tá? Então, ó, é de suma importância para qualquer sociedade. Qualquer sociedade. Apesar disso, então, apesar disso ser um fato, olha só, o Brasil ainda está aquém
do necessário. Vou colocar até aqui embaixo, depois vocês veem isso. Aquém do necessário. Veja que a quebra de expectativa que aqui existe, uma construção mais extensa, ela se dá por causa do apesar de. Apesar disso ser, por que eu separei? Porque eu não posso dizer disso ser. Então é de isso ser. Isso ser algo, tá? Eu tenho que separar aqui a preposição desse pronome. Então a quebra de expectativa está exatamente aqui. Certo? Quando nós dissemos a você que a importância da educação ela é algo, uma condição obrigatória, uma condição sine qua non, a educação ela é de suma importância para qualquer sociedade. Apesar disso, ou apesar disso, de fato, tá? Ser um fato, o Brasil ainda está, digamos aqui, aquém do necessário. Perceba que esse ainda não é a mesma relação do ainda que. O ainda é uma relação temporal. Quando eu digo que ainda está aquém, não significa que ele não vai conseguir. É que eu vou mostrar no decorrer do texto uma sequência mais específica para uma solução possível, para algo que pode ser posto em prática e quem sabe solucionar, ou amenizar, ou equilibrar, ou digamos, coibir os problemas. Então, dentro dessa construção, a relação da ligação, da conexão, do embora, do ainda que, do mesmo que, como eu estou dando os exemplos para concessão, não são feitos única e exclusivamente com estes elementos. Eu estou dando um exemplo para vocês aqui, numa construção bem clara, específica para elementos coesivos de uma forma geral, com valor concessivo. Mas eu tenho os mais simples, aqueles que vocês aprenderam memorizando, a ideia, por exemplo, do porém, a relação que você tem de um e, a relação que você tem do portanto, ao concluir algo. De expressões até mais complexas, pouco utilizadas, a ideia do porquanto, que também é explicativo, ou a relação que você tem de uma vez que, também explicativo. Perceba que não é um processo de memorização, é um processo, na verdade, em que você vai trabalhar com uma construção de texto. A relação de construção de texto, ela se dá a partir do momento que eu tenho um repertório específico de elementos coesivos, sei encaixá-los e faço com que você compreenda na sequência. Então, o texto ele vai sendo produzido e desenvolvido a partir daí. Certo? Toda essa relação concessiva, por exemplo, é um processo de memorização? Parcialmente sim, nós temos de memorizar, assim como vocês memorizam fórmulas, assim como vocês memorizam elementos de uma tabela periódica. Mas dentro desse processo que você tem de memorização, é algo que você vai pôr em prática e vislumbrará isso, e lerá isso em todo tipo de comando de questão, seja de linguagens, seja de química, seja de física, seja de língua estrangeira, seja da redação, não importa. Por quê? Porque essa construção ela se faz presente na língua portuguesa de uma forma geral e todas as provas serão escritas assim e apresentadas para vocês assim. Então, dentro dessa construção, entender que todo o processo coesivo e os elementos coesivos estão ligados à competência número 4, quando nós tratamos da redação, e a competência 4 exige, presta atenção e enfatize isso, exige, coloca a palavra excelente como algo extremamente destacado. A palavra ela entra em destaque quando você quer chamar a atenção, que você sai mais bonito, se maquia mais, coloca uma roupa mais legal, é a mesma coisa que vão utilizar a palavra. O uso da palavra excelente é o uso excelente de elementos coesivos sem que haja repetição. A repetição desnecessária. É aqui que entra, por exemplo, um processo que nós temos de trabalhar numa construção de texto em que eliminamos o queísmo. Aquela repetição do que. Mas, por exemplo, ao usar uma vez que e usar visto que, não seria o queísmo, porque faz parte de um elemento coesivo. Então, que construção, na verdade, nós vamos aqui expressar? Se eu tenho uma locução conjuntiva, esse que não faz parte do queísmo se eu aqui utilizar um visto que, se eu utilizar o já que. Então, isso aqui não faz parte. O problema é o que, quando eu posso substituí-lo por outros elementos ou até mesmo não utilizá-los. Então, é essa construção que nós temos de enfatizar, ok? Prestar atenção. Certo? Se a competência número 4, ela trabalha com o uso de elementos coesivos, o processo de coesão aqui se faz presente, sim. O processo de ligação, ela se faz presente. Mas não são só esses elementos, eu não trabalho só com a ideia das conjunções ou dos elementos, no caso, conjuntivos, ou que nós chamamos aí de locuções conjuntivas. Também entram os pronomes. Vou trabalhar para você ver. Olha só. Dentro desse processo de coesão, o uso também desses elementos coesivos vão fazer com que vocês tenham mais propriedade quanto ao uso deles. Então, olha só o que vai acontecer. Na língua portuguesa, em relação a um processo que você tem de pronomes demonstrativos, eles são usados como um recurso
de demonstrar, de usar como a ideia de posse muitas das vezes, quando trabalhamos com possessivo, mas dentro dessa construção textual, os pronomes demonstrativos são utilizados no processo de coesão. Então eu vou mostrar para vocês 3 elementos coesivos em termos de especificidades, ou seja, 3 formas de trabalharmos o processo de coesão, e um deles você nem percebe, mas já utiliza. Presta atenção. Olha só o que é que você tem. Certo? Dentro desse processo de coesão, faz também parte desse processo de coesão o que nós chamamos aqui de pronomes demonstrativos, tá? Pronomes demonstrativos. O que é que nós temos de entender nesse processo aqui, bem simples? É que entender o que é um pronome, aqui ó, pronome, é em prol do nome. É uma palavra que é a favor do nome. Então eu tenho um nome e no lugar do nome eu vou usar um pronome. Vou dar um exemplo. Eu tenho aqui um nome e vou utilizar aqui um pronome. Eu tenho aqui um outro nome, um substantivo, e vou usar agora um pronome. Eu digo aqui, ame-a, preserve-a. A ideia de você ter um pronome, a ideia de você ter também aqui um pronome, substituindo o nome. Então, o recurso que nós temos específico para o pronome é substituir um nome. Então, para não manter o processo que você tem de repetição desnecessária, utilizar o recurso aí de ser desnecessário a repetição, você começa a utilizar o pronome para não repetir. Então, certo, vamos fazer o seguinte. Dentro da ideia do pronome demonstrativo, o que é mais importante nós entendermos? Que eles são de suma importância para a construção de um texto. Muitos de vocês utilizam essas expressões para fazer uma relação, digamos, mais clara. Faz isso aqui, ó. O uso do esse, essa e isso, assim como a ideia do este, esta e isto, mais uma sequência. A ideia que você tem do aquele, aquela e aquilo. Eu vou dizer algo a respeito do processo de correção, tá? Dentro de um processo de correção para a competência número 4, o Enem ele não vai exigir de você com propriedade absoluta o uso específico adequado desses elementos. O que é que eu não posso aqui fazer? Utilizar a ideia de aquele para algo que está aqui próximo. Por exemplo, este espaço aqui é o que eu estou utilizando para gravar. Este, ok? É o que eu estou. Esta blusa aqui é minha. Dentro desse processo eu não posso dizer aquela blusa é minha. Isso aí é uma inadequação. Então, dentro da proximidade, se eu dissesse para você, olha, Cefra, essa blusa que você está usando, alguém que me pergunta e disse, essa blusa que você está usando é do Porto? Você diz, essa. Não tem problema, ele, você que está falando comigo. Vai vir de você para mim. Então, na verdade, a referência é o objeto que está perto com quem você fala. Eu falo com você, o objeto está perto de você. Eu digo, essa roupa que você está usando aí eu já vi, apesar de não estar vendo, lógico. Então, dentro desse processo, o que é que nós passamos a entender? Que o uso destes elementos, existe uma adequação? Lógico que existe. Cefra, eu nunca vi a ideia tão constante, digamos, do esse, essa e isso nos textos. Eu já vi algumas formações. Por exemplo, a ideia do desse, quando você diz o desse jeito, dessa forma, dessa maneira. Quando você utiliza a ideia, por exemplo, do com isso, diante disso, com relação a isso, em decorrência disso. Olha as construções que você vai fazendo com estes pronomes. Você não diz diante daquela lei. Mais raro você dizer, só você tiver citado lá no primeiro parágrafo. Então, a construção que você vai fazer, ela vai dando propriedade em termos de elementos. Eu vou fazendo a referência adequada a cada um deles. Então, olha só, sabe o que é que eu tenho de saber? Que toda essa construção do esse, essa e isso, assim como suas variações do desse, dessa, nisso, era exatamente sobre isso, Cefra, que eu queria falar, era dessa forma que eu queria mostrar, era exatamente isso que eu queria dizer para você, mas eu não consegui dizer. Quando eu utilizo estes elementos, ou seja, essa sequência aqui do esse, essa e isso, e qualquer variação, todas essas relações no texto, agora preste atenção, no texto, eles mantêm o que nós chamamos de relação anafórica. Cefra, esse nome aqui, ó, de relação anafórica, é um processo que nós chamamos aqui de processo de retomada. Anafórico, antes. Eu faço um processo de retomada. É quando eu vou dizer para você num texto, digo assim, ó. Essa lei foi utilizada. Quando eu digo que essa lei foi utilizada diante dos recursos,
Quando eu falo para você essa lei, eu já citei a lei. Se eu dissesse para você que um outro pronome, eu ainda iria me referir. Como? Assim, certo? Se eu digo que esse, essa e isso mantém a relação no texto, que nós chamamos de relação anafórica, ou seja, uma relação com o termo antecedente, anterior, toda a família que você vai ter do este, esta e isto, essa família que está aqui, ó, na relação textual específica, assim como suas variações, a ideia do deste, nesta, disto, todas essas relações no texto, eles vão manter de forma predominante, prestai-vos atenção, no texto e de forma predominante. Por que eu estou falando predominante e não usei predominante aqui? Porque eu posso utilizar o este para fazer referência a algo que eu acabei de citar. E aí vou mostrar isso para você no exemplo. Certo? O este, esta e isto mantém uma relação no texto que nós chamamos de relação, olha só a ideia, ó, relação catafórica. Quando eu falo para você da relação catafórica, é algo que ainda vai ser dito. Sabe por quê? Porque a relação catafórica é uma relação de antecipação. E aí, quando eu falo para você da antecipação, quando eu cito este elemento, significa dizer que algo virá, algo está por vir. Então, eu vou fazer essa referência assim, ó. Estes são os termos. Quando eu digo para você que estes são os termos, 2 pontos, e vou citá-los na sequência, aqui. Estes são os 3 termos. Ou seja, o uso do estes é uma antecipação. Eu sei que algo virá para frentemente, como diz o Dorico Paraguaçu. Não é para trásmente, é para frentemente. Essas 2 palavras, obviamente, fazem parte de um processo de variação linguística, tá? Então, ó, estes, a ideia do estes é um processo de antecipação. Certo? Quando você vai usar a ideia do antecipar, significa dizer que desta forma, eu ainda vou mostrar o que vai acontecer. Sim. Quando eu digo para você dessa forma, dessa maneira, desse jeito, diante disso, é algo que eu já falei. Então é muito comum você encerrar um período e começar com esses elementos, fazendo o processo de retomada, que nós chamamos de relação anafórica. Então, o que é comum aqui nós entendermos? Que a relação de anaforismo, a relação de retomada, eu uso com os elementos esse, e isso, e tem todas as suas variações. É quando nós vamos utilizar o dessa forma, e você vai saber que é seguido por vírgula. Quando você vai utilizar, por exemplo, o recurso desse jeito. Quando você vai utilizar a ideia do diante disso. Quando você vai utilizar o mediante isso. Tenham muito cuidado ao utilizar o mediante, porque não existe a ideia do mediante a isso, nem mediante disso. Mediante já é uma preposição, eu não posso usar uma preposição seguida de outra, ok? Então a ideia é o mediante isso. Certo? Todas essas relações aqui, percebam que é um processo que nós chamamos de processo de retomada. Significa que ao utilizar no início de um período, eu fiz a retomada no processo anterior. Então todo o processo de retomada que você vai fazer aqui é um processo específico para o uso predominante destes elementos. Quando eu vou usar o destes, a relação do desta forma, desse jeito, deste jeito ou diante disto, é algo que eu ainda vou citar. Não é adequado fazer o processo de retomada, ok? Então, certo, dentro da relação textual, posso fazer o uso, por exemplo, do este, isto, no processo de retomada, aí vocês vão ver que isso é comum. Como é que eu percebo que isso é comum? Olha só. Eu disse para vocês que aqui no texto, de forma predominante, a relação ela é catafórica. Vou fazer aqui a ideia. Mantém-se também a relação anafórica com estes elementos. Sabe como assim? A relação anafórica, ela refere-se, ó, quando é que vai acontecer? Refere-se ao último termo. Não vai dizer o último termo citado, porque isso é redundância, tá? Refere-se ao último termo. Aí você diz, espera aí, se eu digo que refere-se ao último termo, significa que eu tenho pelo menos 2. Como é que isso vai acontecer? Predominantemente, para fazer uma relação de antecipação, eu vou usar o este, e isto, ok? Mas existe uma forma de você também fazer essa relação de retomada, ou seja, de utilizar estes termos também numa retomada, assim como você utiliza isso. O que foi que eu disse para você no início? Que o Enem, no processo de coesão, específico para a competência 4, não leva tanto à risca, digamos assim, o recurso adequado ou a utilização adequada destes pronomes. Se você utilizar para um ou para outro, tá beleza, mas a adequação dentro de uma linguagem formal leva-se em consideração que se eu vou fazer a retomada
de um parágrafo, de uma ideia, eu uso esse, essa e isso. Mas quando há uma forma de eu retomar apenas o último elemento, eu vou usar o este, esta e isso. Como é que isso vai se apresentar para mim? Aí eu vou agora apagar e vou mostrar para você. Olha só, vou apagar aqui para ficar mais claro, tá? O que é que eu faço agora para mostrar a vocês essa compreensão? Como você já tem aí anotado, depois você volta quantas vezes você quiser e assiste, preste atenção. Se eu digo para você, por exemplo, que Séfora e Guilherme são professores do Porto. Imagine aqui se eu estivesse falando para você, vou separar esses aqui porque eu vou precisar deles, tá? Se eu estivesse falando para você aqui, digamos, de duas ações, duas leis, se eu estivesse falando para você de 2 países, se eu estivesse falando para você de 2 recursos, alguma coisa, vou optar por uma frase mais simples para que você entenda melhor. O que é que eu tenho de saber? No decorrer do meu texto, eu vou falar sobre Séfora, no decorrer do texto, eu vou falar sobre Guilherme, ok? Mas eu não vou dizer ela e ele. Eu não vou usar essa substituição óbvia de um pronome pessoal. O que é que eu vou fazer? Eu vou substituir Séfora e Guilherme por pronomes adequados no processo de escrita formal. Lá na competência 1, exige-se a escrita formal. Aí eu vou lá para a competência número 4 e sei que o uso da competência número 4 se dá pelo uso adequado dos elementos coesivos. Então vamos lá. Séfora, não vou usar ele e ela, não. Nem vou usar o primeiro e o segundo, não. Eu quero dizer que Séfora é professora de texto, vou fazer isso, e Guilherme é professor de gramática, ok? Eu quero enfatizar isso no texto, estou construindo um texto, estou apresentando isso para alguém. E aí eu vou dizer para vocês, Séfora, o que é que eu faço? Eu vou fazer e vou ter como referência o verbo, tá? O primeiro elemento ao qual eu faço referência sempre vai ser aquele, aquela e aquilo. Aí você diz, como assim? O uso adequado do primeiro elemento a ser citado sempre vai ser aquele, aquela ou aquilo. Como é que eu vou saber disso? Eu estou dizendo para você que o elemento que vai aparecer primeiro sempre vai ser aquele, aquela e aquilo. E a ordem não importa. Aqui é a ordem dos tratores, não altera o viaduto, tá? Porém, ao fazer referência a Guilherme, eu tanto posso utilizar o este, porque é o último elemento. Lembra que eu disse para vocês? Refere-se ao último elemento, ao último termo. Eu tanto posso usar este, quanto eu posso utilizar esse, porque eu faço com ele o processo de retomada. Então, há 2 maneiras. É aqui que o Enem entra e diz assim, tanto faz eu fazer essa correção. Então, o que é que seria inadequado? Se eu me referisse, por exemplo, a Guilherme como aquele, porque Guilherme é o mais próximo do verbo. Porém, Séfora está mais distante. É como eu digo, que aquela rua ali, você entra na próxima, aquela rua ali, é naquela casa, está distante. Não é esta sala, é aquela sala. É que está mais distante de nós. Então, a ideia de eu agora escrever o texto, o que é que eu posso fazer? A ordem não importa. Por quê, Séfora? Porque o aquele, aquela e aquilo sempre vai fazer referência ao primeiro termo. Então, a ordem não vai importar. Eu posso dizer para você que esse é professor de gramática. Olha só o que é que eu vou fazer aqui, preste atenção. De gramática e, primeiro termo agora, aquela. Olha o que é que eu vou fazer de texto. Vou colocar aqui textos. Você vai perceber que eu fiz algo aqui extremamente importante. Eu eliminei alguns termos da frase. Olha o que foi que eu fiz. Eu utilizei o esse para fazer a retomada para Guilherme, facilmente depreensível isso aqui, facilmente identificável. Primeiro, porque eu coloquei professor, fica mais fácil de você identificar, porque eu estou tratando de gêneros distintos. Mas quando eu utilizo aqui a ideia do esse, eu sei que é o elemento mais próximo do verbo, ou pelo menos o segundo termo. Séfora, aí eu tenho a ideia de que esse é professor de gramática e aquela de texto. Aí quando você diz assim, Séfora, a ideia de Séfora está aqui, eu poderia começar com aquela é professora de texto e esse ou este de gramática? Lógico que eu posso, a ordem não importa. A questão é, eu vou fazer agora, vou mostrar os recursos que foram utilizados. Primeiro, o uso do esse. Quando eu faço referência, neste caso aqui é Guilherme, e eu digo que esse é professor de gramática, vou agora para uma outra frase, uma outra construção e digo, e aquela, aqui está implícita de que é professor de texto.
é professora de textos. O que é que eu sei? Que eu simplesmente tenho de marcar a elipse. Olha o que é que eu vou falar agora. E vocês já tiveram aula de figuras de linguagem. Eu vou marcar a elipse, ou seja, a omissão de um termo facilmente identificado, a omissão do verbo, que ele é facilmente identificado, tá? Tá aqui, ó, a ideia. E eu simplesmente vou marcar essa omissão com a vírgula. Isso aqui é um recurso específico de pontuação que eu tenho de utilizar. Tenho de utilizar, é importantíssimo. Certo? Então, nesse recurso, o que é que eu vou usar? Eu tenho a vírgula, eu estou marcando a elipse do verbo, exato. Se fosse qualquer palavra, eu não usaria, mas o verbo eu vou marcar. E uma outra questão, eu vou usar uma outra vírgula, sabe o que é? Antes da conjunção i. Aí você diz assim, certo? Eu nunca ouvi falar na vírgula antes da conjunção i. Sabe o que é que significa? Sempre que eu tiver sujeitos diferentes, prestar atenção no que eu vou dizer, nem que isso aqui seja um mantra e você vai repetir isso todos os dias. Sempre que a conjunção i, tá aqui, ó, conjunção i, a ideia aditiva, ok? Sempre que a conjunção i ligar orações com sujeitos distintos, eu tenho esse, que é Guilherme, e aquela, que é Séfora. Sempre que eu tiver uma conjunção ligando sujeitos distintos, no caso i, essa vírgula aqui, ela é obrigatória. Obrigatória. Se eu tivesse dito para você que esse é professor de gramática e trabalha em várias escolas também, não colocaria vírgula, porque uma ideia é seguida de outra a respeito de um mesmo sujeito. Mas aqui eu tenho dois sujeitos distintos. Sempre que eu tiver sujeitos distintos ligados pela conjunção i, eu vou marcar antes do i a vírgula. Isso é de suma importância. Então, a relação que você vai mostrar aqui, primeira, o uso do esse, um processo coesivo. O uso do aquela, segundo processo coesivo. A ideia da pontuação como terceiro elemento coesivo. Esse elemento com o recurso da omissão do verbo e esta vírgula marca sujeitos distintos. Então, a relação que você tem aqui de sujeitos que são distintos, ou seja, diferentes, eu também preciso utilizar a vírgula e ela é obrigatória. Então, a atenção que você vai dar a isso aqui, nós vamos dar sequência, principalmente quando entrarmos na questão de pontuação, vocês vão ver que são recursos mais específicos para a parte de produção de texto. A vírgula é um uso muito importante. Eu não posso separar aleatoriamente porque eu tenho valores semânticos, mas também tenho regras. Eu também tenho regras. Então, o uso da vírgula aqui, Séfora, ela é obrigatória? É. O uso da vírgula aqui, ela é obrigatória? Também. Então, são três processos de coesão. O uso do esse, do essa e o recurso da pontuação. Beleza? Então é isso. Nos vemos por aí. Brigadão. Até mais.